Boa noite, amigos. Nós que fazemos o NEB, que tenhamos todos uma noite de muita paz. Magdala era uma cidade no estilo grego, localizada no lado ocidental do lago de Genezaré, também conhecida como Mar da Galileia ou Lago Tiberíades. Nesta cidade morava uma jovem que se chamava Maria Madalena. Esta jovem apaixonou-se perdidamente por um homem e a ele se entregou, numa paixão enlouquecida, achando que dali surgiria o amor, o verdadeiro amor. Naquela época, e até ainda hoje, né, quando uma filha, algumas famílias ainda hoje acontece isso, quando uma filha perdia a virgindade, eram expulsas de casa. E assim foi feito com Maria Madalena. E aí Maria se tornou prostituta, muito bela, pele muito branca, macia, cabelos longos, negros, muito sensual. E aí foi conquistando alguns homens e tornou-se, ganhou casas, ganhou muitas joias e dali fez um ambiente de muitas festas, de muitos bacanais. Muitos homens a presenteavam por noitadas ao seu lado e muitos homens se apaixonaram por ela. E assim foi, até que um dia Maria ouvira falar daquele homem que estava conquistando multidões e ouviu o evangelho que ele pregava, coisa que lhe chamou muita atenção. Aí Maria começou a perturbar-se com aquele trabalho que ela fazia. Ela começou a sentir um vazio em sua alma, em sua existência. Nada preenchia. Tudo era muito vago. As noites, para ser preenchidas, era a base do vinho, para que a alegria momentânea reinasse. Mas logo, no outro dia, lhe batia a depressão. E Maria saiu, certo dia, a caminhar pela cidade, preocupada com aquele sentimento que lhe atormentava. E por ela chegou alguém, um homem se aproximou dela e pediu um auxílio, uma moeda. Era um homem que tinha a lepra no corpo. E Maria jogou-lhe a moeda. Mas, de pronto, ela falou ao homem. Perguntou se ele já tinha ouvido falar no Nazareno. E o homem disse que sim, que ele sempre pregava. E Maria disse: no dia que você souber que ele está aqui, você me avise, porque eu quero falar com ele. E assim foi, Maria voltou para casa e alguns dias depois, numa das suas perturbações noturnas, ela não abriu a casa estava fechada, mandou voltar o príncipe que viera para tê-la como companhia naquela noite, e ela passou a se trancar em casa. Então, mais tarde, alguém bateu a porta, muito forte, aquelas batidas fortes. E o mordomo foi abrir a porta, um dos seus escravos. E disse ao homem: olha, hoje a casa está fechada, você não poderá entrar. E ele insistiu: mas eu preciso vê-la.
ela quer falar comigo. Eu preciso vê-la para dar uma notícia. E após muita insistência, o escravo foi chamá-la. E ela desce e vai falar com aquele homem. E o homem diz para ela que foi curado, que ele não tem mais a lepra. E que Jesus está na cidade vizinha de Cafarnaum, na casa de Simão, para que ela se dirigisse até lá para conversar com Jesus. E Maria ainda pensou, eu não vou. Mas o seu coração falava mais alto. E ela foi. Chamou a escrava, pediu que lhe trocasse as vestes e seguiu. E chegou na cidade de Cafarnaum e foi para a casa de Simão. Lá Maria entra e Simão, ao vê-la, arregala logo os olhos e pensa, você aqui? O que é que esta mulher está fazendo na minha casa? E Maria, ao ver aquele semblante de reprovação, impõe-se e olha para ele com seriedade e pensa, você não pode me recriminar. Você é um frequentador da minha casa. E Maria entra em sua casa, na casa de Pedro, e vai na busca de Jesus. E lá, quando Maria chega para conversar com Jesus, o espírito Humberto de Campos, sobre a psicografia de Chico Xavier, no livro Boa Nova, tem a conversação, eu gostaria de ler essa conversação que foi feita entre Jesus e Maria, certo? Maria diz, Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas lhe borbulharam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou, ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitou-a, enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu bondoso. Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. A pecadora de Magdala escutava o mestre, bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado assim a sua alma incompreendida. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações. Os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Engolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente.
No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Jesus responde: sim, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Há os que amam, os que lhes pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com os seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Maria o escutava embevecida, ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos. Interrogou atenciosamente: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede dos corações? E Jesus afirmou que sim. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e, por vezes, criminosos do que se elevam a galerias dos triunfadores? Toda luz humana vem dos corações experiente e brando, dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão. Mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia. Os segundos constroem a estrada definitiva na eternidade. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Muitas vezes o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados do seu amor. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar. E diz: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então Jesus a atrai para si e completa: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? E Maria lhe diz: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo, para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. Senhor, completa, Senhor, quando partir deste mundo, como ficaremos? Maria já prevendo que a passagem de Jesus já estava prestes a acontecer.
E ele responde: certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome sua cruz, em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. E completa: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil é a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. E aí começa a jornada de Maria. Logo após o Calvário do Cristo, né, Maria participa de tudo, junto com todos os apóstolos, né, e após tudo isso, todos se afastam, enquanto Jesus fica lá na tumba. E no terceiro dia, Maria volta à tumba para visitar o Cristo. Chegando lá, não tinha nada, não tinha corpo, não tinha ninguém. E Maria fica perplexa: onde está? Alguém carregou seu corpo? E caminha alguns passos, até que avista um homem de costa para ela. Pensava que era um jardineiro. Chega próximo, aquele homem, e ao se aproximar, Maria vê que é Jesus. E aí ele diz, olha para ela e diz: não me toques, mulher. E ela, muito surpresa: por onde andaste, Senhor, durante os 3 dias? E ele diz: estive com Judas. E Jesus passou aqueles 3 dias tentando tirar Judas das regiões mais densas. E aí voltou para se mostrar a todos. E assim Jesus parte e Maria continua. Como ele disse: vai e pregai. Pregai o meu evangelho, disse a todos. E Jesus pediu a Pedro que levasse Maria com ele. Mas nesse momento que Pedro estava saindo para fazer suas pregações, Maria disse: Pedro, eu vou com você. E ele disse: não, Maria, tu és mulher, e o teu passado não permite que eu te leves comigo. E Maria fica só e sai pela cidade em busca de pão, de comida, de alimento e em busca de trabalho. Durante esse período, recebeu ainda algumas ofertas para que ela voltasse. Era chamada de louca, porque ela abandonou todas as regalias para se entregar ao amor de Jesus. Mas Maria não permitiu que nem ninguém mais a tocasse. E aí ela trabalhou para se manter e saía a pregar. Certo dia estava ela e ouviu quando um magode de leprosos se aproximava e ela chegou perto deles. E aí começou a conversar, começou a evangelizar. E eles passaram a gostar muito da companhia de Maria e assim continuou Maria a ajudá-los a cozinhar, a cuidar deles. E assim passou por muito tempo. Até que um belo dia, Maria estava se banhando e notou uma mancha branca em seu peito. Ela pegou um galhinho seco e furou aquela mancha. E notou que era a hanseníase, que à época não se chama hanseníase, é lepra. E notou que estava, e ali ela ficou muito entusiasmada, porque passou a sentir a mesma dor dos seus irmãos, dos seus companheiros. Algum tempo depois, a doença já tinha tomado conta já de parte do seu corpo, ela já muito sofrida, e ela decide voltar
e procurar Maria de Nazaré e João. E assim foi feito. Andou muito, sofreu muito, até que chegou, as portas foram abertas para Maria. E lá foi cuidada por João e Maria, até os seus últimos dias. E o seu desencarne é muito bonito, porque ao desencarnar, ela se vê flutuando sobre as águas. E ela sempre na esperança de ver novamente o seu mestre, quando de repente ela avista Jesus. E ele chega para ela, coloca ela em seus braços e diz: vem, Maria, já passastes pela porta estreita. Vem, vem e descansa. A bela história de Maria, que nos orgulha a todos, né, como mulheres, a apóstola feminina de Jesus, né, está aí como exemplo de coragem, de resignação e amor. Que possamos tê-la como exemplo. Obrigada a todos. Boa noite a todos. Há pouco no exórdio se falou em amor. Nós vamos continuar com esse tema, evidentemente, trazendo uma outra forma de percebermos o amor. Conta uma lenda persa que existia um homem, esse homem dono de uma propriedade muito bonita. Nessa propriedade ele possuía camelos, possuía outros animais. Era uma propriedade muito agradável. E pelos fundos passava um riacho. Ele tinha tudo o que desejava. Ele era um negociante próspero, não era ambicioso, achava que deveria ter apenas o necessário para viver e viver comodamente. Era um homem bom. Em determinado momento chega à sua propriedade um visitante. E aquele visitante tem uma missão especial, porque ele é um homem religioso, e o objetivo maior das andanças daquele homem era fazer com que as pessoas com as quais ele falava pudessem fazer reflexões a respeito da vida, a respeito da fé. Era um homem religioso, estava a visitar aquela propriedade, pediu hospedagem, porque daí a pouco a noite viria e certamente ele ficaria em condição desfavorável. Pede, portanto, hospedagem ao dono daquela propriedade e aquele homem, de uma forma muito carinhosa, dá hospedagem àquele religioso. Então aquele religioso agora tinha onde passar a noite. Naturalmente entram, começam a conversar e a conversa vai tomando diversos rumos. Chega a hora do jantar. Tem o jantar, passa aquele momento e senta um pouco para conversar. E começa a conversar. Num determinado momento, aquele religioso faz uma pergunta um pouco impactante. Apenas um parênteses, em determinado momento as pessoas perguntam algo a nós, mas é algo tão impactante que nós precisamos de algum tempo para nos refazermos e, consequentemente, elaborarmos a resposta.
Aquele homem, portanto, estava ali, era um religioso, tinha sua experiência, aquele outro homem, também um homem bom, tinha a sua experiência de vida. E depois de jantar, simplesmente ele vai com a seguinte pergunta para o seu anfitrião: és feliz, homem? E não deixa logo que ele responda. Continua fazendo algumas outras colocações e vem a dizer: percebo que sorris, percebo que desfrutas das regalias da vida. Deixa-me fazer uma pergunta. Tens diamantes, pedras preciosas, porque elas são a razão da felicidade. E aquilo ali causou espanto àquele homem. Ele, apesar de próspero, não era ambicioso, conforme dito antes, tinha as coisas que julgava necessárias. E aí, vai naturalmente responder aquela pergunta e diz: sim, sou feliz. Sou feliz porque tenho uma família saudável. Amo e sou amado por eles. Acredito em Deus e, portanto, sou feliz. O religioso, então, ouve aquela resposta e novamente começa a falar coisas diferentes da que aquele homem estava habituado a ouvir. E diz: estás equivocado. Não és feliz. Se não tens diamantes, não pode ser feliz. E aquilo ali começou a funcionar agora como sendo algo que faria alguma modificação interior naquele anfitrião. Chega a hora de dormir, cada um vai para os seus aposentos e simplesmente o anfitrião não consegue dormir. Passa uma noite não muito boa. O religioso sairia da sua residência durante a manhã. Então, esse período todinho da noite, até a saída daquele religioso, foi deveras chocante para aquele anfitrião. As coisas ficavam martelando em sua mente. Preciso conhecer diamantes para ser feliz? Não conheço diamantes, mas certamente se esse homem está dizendo que eu preciso conhecer diamantes para ser feliz, certamente eu preciso. Quando aquele homem sai, ele fica pensando mais sobre todas aquelas ocorrências e toma uma grande decisão na sua vida, pensava ele. A partir de agora eu vou fazer uma mudança total na minha vida. Vou em busca de diamantes, eu preciso conhecer. Preciso pegar em algum diamante. Eu preciso ver quem tem um diamante para que eu possa apreciá-lo. E procura fazer isso. Constata que aquelas pedras preciosas têm alguma coisa de diferente em relação às que ele conhece no seu dia a dia. E toma a decisão mais drástica. Vende tudo o que tinha. Deixa a sua família entregue a um parente, aos cuidados desse parente. E vai em busca desses diamantes. Atravessa rios, sobe e desce montanhas. Passa pelas intempéries naturais do caminho. Mas o seu objetivo era adquirir diamantes, porque ele tinha certeza de que, se adquirisse aqueles diamantes, a sua vida iria mudar. A sua família estava separada dele, não sabia por onde ele se encontrava. E aí, naturalmente, com o passar do tempo, a família foi se dispersando. E nesse dispersar, daí a pouco ninguém sabia notícia do outro. Por sua vez, aquele homem que ia em busca dos diamantes, o tempo passava e naturalmente o tempo, ele por mais lento que passe, ele é inexorável.
ele provoca as mudanças nossas em nosso interior ou em nosso exterior também. E durante aquele tempo que ele passou fora, em busca incessante das pedras preciosas que trariam felicidade para ele, numa certa época, a doença faz uma visita a ele. E faz aquela visita, insiste em permanecer com ele adoece, não tem os devidos cuidados e vai à desencarnação. Para aquele homem agora, nada mais havia a fazer. Não teria mais condição de buscar esses diamantes. Aquela sua propriedade agora estava em mãos de outras pessoas. Vários anos haviam se passado. O novo proprietário também era feliz naquela propriedade. Aquele mesmo religioso, dentro das suas funções, voltava a visitar aquela propriedade e naturalmente perguntava sobre aquele antigo anfitrião. Foi dito a ele que o antigo anfitrião havia vendido a sua propriedade, havia ido embora e ninguém sabia nada a respeito dele. Ele foi tomado de espanto momentaneamente. Foi convidado a pernoitar naquela casa. Ficou pernoitando, jantou. Depois do jantar se aproxima da sala e na sala tem uma lareira. E ele percebe que naquela lareira, acima dela um pouco, pedras brilham com um brilho incomum. Ele, que era feito aquele tipo de brilho, se aproxima mais daquelas pedras, pede permissão para tocá-las, para vê-las de perto. O homem dá e ele diz simplesmente que aquelas pedras, na realidade, eram diamantes. Porque quando ele perguntou, que pedras são essas? Onde conseguistes estas gemas? Ele disse, não, isso aí, aqui atrás, no riacho que passa até o fundo, o gado pisoteando lá, em busca de beber água, foi fazendo descobrir determinadas coisas que brilhavam muito. E eu achei aquele brilho muito interessante, peguei e trouxe para cá. Mas o dono daquela o novo dono daquela propriedade não conhecia o diamante, não tinha pelo diamante a paixão que aquele religioso tinha. Ele disse, não, mas isso são diamantes. Onde você conseguiu isso? Me leve lá que eu quero ver como você conseguiu isso. E a história continua e diz que ele vai lá. E daí a um tempo aquelas pedras que ali estavam foram tratadas, trabalhadas, e passaram a fazer parte de museus, de coroas de reis, pelo mundo afora. Então aquele homem tinha tudo junto dele e ele foi em busca de algo distante porque não sabia, na realidade, do que se tratava. Ele era ignorante a respeito daquele assunto e pela sua ignorância ele foi levado a extremos. Agora nada mais podia fazer. E vem Joana de Ângeles ao nosso encontro, à nossa ajuda, e diz que nós também, em termos de nosso amor, do amor que existe em nós, somos assim. Nós temos coisas valiosíssimas dentro de nós e vamos buscá-las no exterior. E quanto mais nós buscamos essas coisas no exterior, mais nós nos afastamos do nosso próprio interior. E aí nós temos, portanto, essa pedra preciosa em nós, cada um de nós tem. E cada um de nós vai ter aquela pedra no estado bruto, menos bruto, um pouco brilhante, mais brilhante, de acordo com a sua condição evolutiva, condição espiritual. Joana de Ângeles nos chama muita atenção sobre essas facetas, que essa pedra, esse diamante, em nós, pode representar em termos de amor. Então, o amor está em nós, assim, dentro desse contexto. Para uns, ele já brilha. E por brilhar intensamente, quem passa? O possuidor daquele brilho que passa por um determinado caminho, naturalmente deixa rastro luminoso. Rastro luminoso esse que auxilia aqueles que vêm à retaguarda em busca de caminhos melhores.
Todos nós temos condição de chegar a esse ponto. E se porventura nós temos esse diamante em nós, ainda em estado muito bruto, nós mesmos e vamos fazer o garimpo que melhor nos aprouver, porque somente nós poderemos usar do instrumento adequado em nós para fazer a expulsão daquela ganga, fazendo com que o nosso diamante interior venha a produzir brilhos e mais brilhos, dependendo do momento, da época, da minha condição evolutiva. Então nós temos esse amor em nós. Jesus, quando por aqui esteve, disse que simplesmente ele resumiu os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, dando essa certeza de que eu preciso aprender a amar a mim mesmo primeiro, para que eu possa estender esse amor para além de mim e amar o próximo. E à medida que eu vou estendendo esse amor, vou me habituando a isso. Como eu sou o gerador de amor, eu vou gerar mais amor ainda. De forma que quanto mais amor eu dou, mais amor eu gero. E aí, isso significa, nessa linguagem aí que nós buscamos em Joana de Ângeles, é como se eu procurasse desbastar o meu diamante interior. E vou desbastá-lo à medida que eu vou tendo necessidade e condição de fazer esse desbaste. Como compreender tudo isso? Será que realmente o amor se apresenta sob várias facetas? É fácil de a gente entender, porque o importante é que a gente estude. Através do estudo nós vamos tentar entender. Depois que entender, nós vamos buscar meios para que ele se fixe dentro de nós. E cada um vai fazer essa fixação de acordo com a sua condição própria. Então, quando nós estamos diante de algo desse tipo, eu preciso aprender a amar a mim mesmo. Depois que eu amo a mim mesmo, eu tenho condição de, exercitando esse amor, amar o outro. Como é que eu posso entender isso? Ora, logo nos primeiros momentos da minha vida física aqui, eu sou totalmente dependente de meus pais para tudo, para a higiene, para a alimentação, para que eu me ponha em pé. Eu sou dependente extremo deles. E através daquele momento, eu vou também aprendendo a sentir algumas coisas, porque eu posso tranquilamente perceber que aquela atenção que meus pais dedicam a mim, aquele cuidado deles em relação a mim, difere substancialmente do cuidado que eles também dedicam ao meu vizinho ali ao lado. É como se, para mim, tivesse um quê de diferente. Aquele tipo de sentimento eu começo a perceber e vou percebendo à medida que o tempo vai passando, e aí eu chego à conclusão de que ali está um tipo de amor. É um amor materno, um amor paterno em relação a mim. Eu identifico aquele tipo de sentimento como sendo o sentimento de amor de meus pais por mim. Mas a vida não se resume a isso, porque mais adiante eu vou para a escola. Vou conviver com outras pessoas. E nessa convivência com outras pessoas, eu já começo a fazer uma distinção bastante nítida de que aquele tipo de sentimento que eu tenho em relação aos meus pais e eles em relação a mim, não é o mesmo que eu vou ter em relação à minha professora ou aos meus colegas de turma. Eu vou também construir um tipo de sentimento lá. Eu vou passar por uma nova experiência. Vou verificar que em determinado momento eu vou gostar muito de uma professora minha, de um professor meu. Vou gostar muito de um determinado coleguinha ou coleguinha de um sexo ou outro. Mas consigo mesmo nessa época a identificar que aquele amor que meus pais dedicam a mim difere do amor que eu dedico àqueles meus colegas e vice-versa. Mas novamente não para por aí, porque a vida prossegue, segue seu curso. Eu chego à fase de puberdade onde eu quero mudar o mundo. Encontro agora pessoas que estão atuando de encontro a mim em muitas situações, mas também pessoas que vêm ao meu encontro e eu ao encontro delas em outras. Prossigo na caminhada, chego na fase adulta, vejo alguém
ali, às vezes um pouco longe, procuro me aproximar, e dessa aproximação começa a surgir um interesse mútuo entre aquelas pessoas. Aquele interesse mútuo vai começando a tomar um vulto maior. Ele passa a ter agora a necessidade de uma convivência mais próxima, de uma convivência durante mais tempo. E mais adiante eu digo que aquele ali é um sentimento que agora é um sentimento de amor entre, no meu caso, um ser do sexo masculino com outra pessoa. Novamente eu vou e faço as comparações. Olho esse tipo de sentimento agora que eu tenho com minha família. Olho o sentimento que eu tenho com meus pais e vejo que eles são diferentes. Ora, mas eu sou um ser apenas. Então essas diferenças que existem nessas coisas que eu as chamo de amor, mostram para mim que essa grandeza, essa pedra tão preciosa chamada amor, pode se apresentar por diversas formas, dependendo do meu estágio na vida, dependendo da minha forma de ver o mundo. E aí eu tenho exatamente as variadas formas de amar. Quando nós temos essa condição bastante firme em nós, olhamos para dentro de nós e sempre lembrando do que Jesus disse, que eu preciso aprender a amar a mim mesmo. Aí eu procuro introjetar esse meu olhar agora, bem profundamente para mim mesmo, e vejo que eu tenho coisas boas em mim. Mas também percebo que tem alguns senões. Esses senões também em graus variados. Alguns que podem até me assustar. Outros com os quais eu posso lidar daqui mais algum tempo. Outros com os quais eu posso lidar agora. E eu posso fazer a opção de trabalhar aqueles com os quais eu posso lidar agora para aumentar o conteúdo bom que existe em mim através dessa nova forma de olhar para mim mesmo, de verificar que aquele tipo de problema não é na realidade um problema. É uma oportunidade que eu estou tendo de fazer com que o meu diamante interior possa ser desbastado mais um pouco e ele comece a expandir o seu brilho numa situação maior. Nesse contexto, eu tenho a certeza de que, quando nós estamos diante de uma situação assim, às vezes dói, às vezes nós temos medo de vermos o que estamos vendo. Preferencialmente não queríamos ver aquilo, mas somos obrigados a ver. Faz parte do processo de crescimento. E por fazer parte do processo de crescimento, tem utilidade para mim. Eu vou ter que fazer valer aquilo que existe em mim. Mas aí eu não fico somente lembrando desse resumo que Jesus fez dos 10 mandamentos trazidos por Moisés, mas lembro de outro tipo de ensinamento que ele deu e que está registrado em um Evangelho segundo o Espiritismo: o amai os vossos inimigos. E num primeiro momento, quando eu falo em inimigo, eu penso naquele inimigo ali fora. Aquela pessoa que traz algum problema em relação a mim, algum obstáculo em relação a mim, alguma dificuldade no meu caminhar. Mas aí, se eu quero ser mais honesto comigo mesmo, eu procuro agora olhar para dentro de mim. Todos os holofotes meus possíveis estão direcionados para dentro de mim. E aí eu vejo que essas mazelas morais que eu possuo, na realidade eu posso considerá-las como sendo meus inimigos. Mas meus inimigos agora, que eu vou ter que enfrentá-los. Vou ter que fazer alguma coisa para que eu possa melhorar. Eu preciso diminuir a quantidade de inimigos que eu possuo. E se eu puder transformar os meus inimigos em amigos, o ganho é maior. Então é uma questão de lógica. Se nós estudamos a doutrina espírita, essa doutrina que consola, essa doutrina que ensina, nós naturalmente não poderemos titubear diante das fases da vida, porque todas elas são de grande importância para nós. Todas elas são de grande utilidade para nós. É por isso que nós precisamos aprender a agradecer sempre a Deus pelas oportunidades. Nós precisamos ir para o lado otimista da vida, ver a vida sob uma outra ótica.
Aquele otimista, ele vê oportunidade em toda dificuldade, enquanto que o pessimista vê dificuldade em toda oportunidade. Eu preciso optar por ser otimista. Eu preciso optar por crescer. E só quem pode fazer isso sou eu mesmo. Por mais que as pessoas queiram que eu cresça, eu não crescerei se eu não quiser. Consequentemente, a oportunidade é agora. Eu agora preciso amar esses inimigos que eu tenho. Eu preciso transformá-los em amigos. Novamente o Evangelho vem ao meu encontro para me ajudar. Ora, eu não sei amar, lidar com meus amigos. Eu não tenho coragem de chegar para um amigo e dizer, eu amo você. Não tenho. Como é que eu vou amar um inimigo meu? Mas o Evangelho vem ao nosso socorro e diz que eu não preciso dedicar a um inimigo a mesma atenção, aquele mesmo sentimento que eu dedico a um amigo. Eu preciso apenas não tratá-lo mal, não desejar mal para ele, fazer com que cada vez mais eu possa ir avançando um pouco nessa minha caminhada, e aí trago todo esse conhecimento agora para dentro de mim mesmo. Eu olho as mazelas morais que eu tenho dentro de mim, não vou querer ficar cobertando para mim mesmo isso não. Também não vou ficar propalando alto e bom som que eu tenho mazela desse tipo, daquele outro tipo, porque não interessa a ninguém. A minha vida só diz respeito a mim mesmo. A vida do outro é do outro, não nossa, diz André Luiz. Então agora, quando eu tenho essa condição, eu olho para essa minha mazela moral, eu sei que ela é terrível para mim, mas eu não vou me considerar a pior das pessoas porque eu a possuo. Eu vou procurar fazer com que aquilo ali, gradativamente, no seu devido tempo, possa ser retrabalhado. Eu possa tirar a ganga que cobre aquela preciosidade chamada amor. Temos diante de nós um vasto caminho a seguir. O caminho que nós temos a seguir é aquele que vai me levar desse ponto agora para a perfeição, para o aconchego mais próximo de Jesus. Mas eu tenho opções de fazer um caminho mais curto, um caminho mais longo. De alguma forma ele espera por mim lá. Ele é paciente porque ele ama. E o amor não é impaciente. O amor é o ápice das virtudes. Se nós conseguirmos treinar esse nosso sentimento de amor, e são em coisas simples. Não são coisas complicadas, nem são coisas que eu faça para que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. Eu tenho que fazer para que eu sinta que aquilo está me sendo útil, e não para que os outros vejam. Não interessa se eu estou sentado, se eu estou em pé, se eu estou aqui na tribuna. Não interessa. Se eu estou ali na rua, no meu dia a dia, eu tenho que fazer valer tudo isso. E quando nós estamos diante de nós mesmos, nós estamos com uma oportunidade ímpar de nos desnudarmos e olharmos para nós com sinceridade. O que poderemos fazer? O que posso melhorar? O que posso aprimorar, já que essa coisa é boa? E aí eu vou em busca de apoio, seja apoio de um amigo, de uma prece, amigo encarnado ou desencarnado, se eu não tiver condição de fazer sozinho. Mas eu tenho que dar aquele primeiro passo. Eu tenho que querer fazer, porque novamente o Evangelho vem ao nosso encontro e diz, ajuda-te, que o céu te ajudará. Então eu tenho que empreender o esforço que possa me levar a sair desse ponto para aquele ponto. Se eventualmente durante esse caminho eu titubear, cair, que eu tenha a condição de, mesmo ao chão, devido aos reveses da vida, eu estender a mão. Porque, quem sabe, passa um bom samaritano por aquela redondeza, me vê com a mão estendida, sabe que eu preciso de ajuda, vai me ajudar, me leva para ter a ajuda necessária. E aí, me deixa entregue a mim mesmo, sempre com aquela certeza de que aquilo que nós fizermos por nós mesmos, nós estamos tentando, buscando
nos alicerçarmos de coisas boas, porque nós não sabemos quem vamos encontrar pelo caminho. Agora eu caí, encontrei um bom samaritano. Pode ser que eu tenha uma oportunidade de ser o bom samaritano de alguém. E para que eu seja isso aí, eu tenho que me fortalecer interiormente. Tenho que adquirir algum tipo de estofo moral que me impossibilite fazer isso. Fazer despretensiosamente. Não é fazer para que as pessoas vejam. E novamente vem o Evangelho ao nosso encontro. Dar com a mão para que a outra não veja. Então nós temos todas as condições de nos debruçarmos sobre essas relíquias, essas coisas tão importantes, essas preciosidades, para fazer com que nós possamos crescer e crescer no tempo mais rápido possível, porque, não obstante exigir mais esforço, mas ele também vai me dar um teor de felicidade maior. A felicidade não é deste mundo, sabemos. Entendemos isso. Temos nesse mundo momentos de felicidade, aqui, ali, acolá. Mas se eu começar a me treinar para que esses momentos de felicidade se tornem mais frequentes, se eu tenho momentos de felicidade hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a 2 meses, que eu possa encurtar isso. Eu passo agora a ter momentos de felicidade semanalmente. E aí eu tenho certeza de que eu vou ter momentos de felicidade 52 vezes no ano. Daí a pouco eu já me treinei, ganhei estofo moral. Vou diminuir agora para 2 dias, de um para o outro. E nesse avançar, eu vou ascendendo espiritualmente falando. E daí a pouco chegarei a um patamar máximo de perfeição, onde a felicidade é contínua. Fica nesse momento essa mensagem principalmente para mim mesmo. Podemos fazer brilhar essa nossa luz, não sou eu quem diz. Ele disse. E se ele disse, eu acredito nele, ele não mente. Consequentemente, nós temos essa luz em nós, esse diamante em nós. Fazer brilhar a nossa luz é tirar essa ganga dessa pedra preciosa e que ela brilhe ao sabor da minha condição espiritual. Muito obrigado, muita paz.